A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe a todos nós, nesse domingo muito especial, principalmente pela presença de Jesus aqui no nosso meio, e pela presença de cada um de nós, não é? Que o Senhor preparou para esse instante da nossa vida. É muito gostoso, é muito gracioso a gente estar convivendo nesse fim de ano. Fim de ano sempre são dias em que as pessoas ficam emotivas, as pessoas elas ficam radiantes. A presença de Jesus, ela provoca tudo isso na nossa vida. E a cada dia nós precisamos desenvolver esse sentimento dentro do nosso coração, porque tudo acontece, tudo provém das mãos do único, do eterno, do Deus maravilhoso que tem nos abençoado a cada dia da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Temos uma palavra aqui nessa noite. Eu quero trazer a você uma breve meditação. Abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, verso número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso número 7. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? O tema da nossa mensagem aqui nessa noite: as certezas da nossa vida nessa noite. Vamos orar. Baixe a sua cabeça nesse momento. Paizinho querido, nessa noite, Senhor, nós já lemos a Tua santa palavra, Pai. Já, Senhor, desfrutamos desse manancial de águas vivas, Pai, desse banquete que o Senhor colocou aqui para nós nessa noite, Pai. Pai, continua conosco, abençoando-nos no restante desse culto, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela traga para nós uma direção, uma bênção, para tudo que nós necessitamos e ansiamos nesse tempo. Dirige-nos e abençoa-nos. Nesse momento, eu já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você já percebeu que nós vivemos num mundo de muitas incertezas? A cada dia que nós vivemos, nós começamos a olhar para o nosso futuro, para o amanhã, e verdadeiramente ficamos assim preocupados, porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva, o que o futuro tem para cada um de nós. São incertezas no nosso trabalho, incertezas na nossa família, talvez alguma enfermidade, um desemprego, um problema financeiro. Quantas vezes a gente se
olha para nós e começa a enxergar essas realidades em que nós estamos vivendo nesse tempo. Incertezas que aparecem na nossa vida e que nós não sabemos como lidá-las, como fazê-las. Mas essas incertezas, irmãos, elas sobrevêm para que nós possamos buscar a presença de nosso Deus. Elas acontecem na nossa vida porque o Pai tem um propósito dentro do nosso coração, porque Ele continua trabalhando dentro de nós. E eu, quando comecei a meditar nessa palavra de Paulo, falou muito ao meu coração. Porque Paulo diz uma coisa, uma realidade muito importante. Quando ele fala no verso número 7, que nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro. Talvez você olhe para 2014, o que nos espera para 2014? Estamos encerrando 2013. Estamos finalizando os últimos dias. E 2014 se descortina como uma realidade que nós não sabemos o que virá. Mas nós precisamos ter certezas. As certezas da nossa vida, elas têm que estar muito bem embutidas dentro de nós. Porque quando as debilidades, quando as adversidades baterem na nossa vida e na nossa casa, elas possam estar como âncoras colocadas no nosso coração, na nossa vida espiritual. Paulo sabia, quando ele escreveu esse momento, porque ele presenciou, porque ele viveu experiências assim. E a primeira realidade que Paulo nos ensina, que nós precisamos entrar 2014, talvez com muitas incertezas, mas também tendo uma certeza de que existe um tesouro dentro de nós. Existe um tesouro dentro da nossa vida. A primeira certeza que eu preciso ter é que esse tesouro se chama Jesus Cristo. Esse tesouro está presente dentro de nós. E por mais que nos reserve um ano sem sabermos o que virá, mas nós vamos caminhando, nós vamos em frente, sabendo que essa certeza mora no meu e no seu coração. Jesus está com você. Jesus está comigo. Jesus está na nossa vida, igreja. E nós não podemos perder esta referência quando nós estamos caminhando nesse tempo, porque o mundo está perdendo essa direção. O mundo já não sabe mais para onde olha. O mundo já não sabe mais para onde corre. Mas quando nós reconhecemos essa verdade na nossa vida, nós começamos a ficar felizes, porque eu sei em quem tenho crido, disse a Paulo. Eu estou certo que Ele é poderoso para fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus, tudo aquilo que eu necessito nesse tempo. Paulo dizia: eu tenho um tesouro. Mas Paulo também fala que esse tesouro está em vasos de barro. Esses vasos de barro sou eu e você. Vasos de barro que trincam. Vasos de barro que não são perfeitos. Vasos de barro que têm limitações.
vasos de barro, que não tem valor, muitas vezes aos olhos do mundo. Naquele tempo, irmãos, o vaso de barro era muito usado para levar água, mas não era um vaso muito olhado, ou muito visto pelas pessoas, porque existiam outros mais bonitos. Mas o Pai, Ele nos coloca nessa figura, Ele coloca eu e você dentro dessa figura, que nós precisamos saber. Um tesouro dentro de um vaso, cheio de imperfeições, cheio de defeitos, cheio de qualidades também, mas um vaso preparado para receber Jesus Cristo dentro da nossa vida. Irmãos, nós estamos caminhando para 2014. Passamos um 2013 com muitas lutas. Muitos aqui vivenciaram momentos em que houve muito choro. Outros vivenciaram momentos de muita alegria, de grande presença de Deus. Mas é importante nós sabermos que esse depósito, ele está presente na nossa vida, a cada momento, não importando aquilo que nós podemos passar, porque Paulo fala no versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo levava no seu corpo o sofrimento, as angústias de um homem de Deus. Chegamos no final de 2013. Quando a gente olha para trás, a gente vivencia um histórico. A gente começa a fazer um planejamento. A gente começa a rever as contas. Começamos a ver os lucros e as perdas. Começamos a fazer a nossa contabilidade anual. E Paulo chega nesses versículos e começa a dizer: olha, a coisa mais importante para você, a realidade que pode passar ano e entrar ano, a realidade mais importante para nós nesse tempo, é sabermos que esse tesouro está dentro de cada um de nós. Você não pode perdê-lo de vista. Você não pode olhar para trás. Você não pode vivenciar esses momentos de grandes provas que você passou, sem ter essa certeza no seu coração. Tudo aconteceu porque foi permissão do Pai. Tudo aconteceu porque Deus está no controle da nossa vida. Tudo aconteceu porque o Pai nos fez crescer, nos fez amadurecer, nos fez rever as nossas prioridades, nos fez olhar para dentro de nós e começar a enxergar essa verdade. Entre 2009
E 2010, saiu no jornal, eu não sei se você chegou a ler essa notícia, um senhor aposentado foi ao banco, e chegando ao banco ele foi consultar a sua conta bancária, e para surpresa dele, ele viu que a sua conta estava modificada, não para menos, mas para mais. E ele foi lá falar com o gerente do banco, uma pessoa muito simples. Ele disse: doutor, tem algo errado na minha conta. Eu tinha um certo valor, mas agora a minha conta está com um valor muito maior. E o gerente, assim como se preocupado, né, dizendo: deve ser alguma coisa da sua cabeça, deve ser alguma coisa que você esqueceu, algum familiar seu fez algum depósito. Doutor, a minha conta está com 190 milhões de reais. O gerente olhou e falou assim: agora tem coisa errada mesmo. 190 milhões de reais. Eu sei que o tempo passou. Ninguém descobriu quem depositou esse valor. Não se descobriu de onde veio. Ninguém reclamou. O senhor aposentado morreu. E os filhos, depois de 2010, estão brigando na justiça por aquele dinheiro que eles acham que já tomaram posse e que faz parte da sua vida. A vida deles mudou. A vida deles foi transformada. Houve uma busca incessante por isso. Seus valores mudaram. Suas atitudes também mudaram. E o dinheiro mudou. O amor, a intimidade que existia naqueles lares e naquela família. Às vezes a gente olha para o tesouro e começa a ver que esse vai mudar a minha vida. Esse dinheiro é a solução para todos os meus problemas. Esse dinheiro é aquilo que eu necessito para mudar a minha história. Mas quando a gente olha para isso, irmãos, a gente vê que quantos e quantos casos, de quantas e quantas vidas que acabaram se suicidando por causa do dinheiro, acabaram perdendo as suas famílias, acabaram desesperados pelos seus dias, porque não souberam administrar, não souberam entender, não souberam reavaliar esse momento novo na sua vida. Quando Paulo, ele expressa essa verdade, irmãos, ele começa a dizer para a gente que a gente tem que começar a olhar para ele. Porque se você olhar para ele, a sua conta bancária vai ser abençoada. Se você olhar para ele, a sua vida familiar vai ser abençoada. Se você o considerar no seu tempo, você vai ver muitas coisas acontecerem na sua casa. Se você dá o primeiro lugar para ele, a sua vida será uma bênção. Você percebeu uma coisa aqui que eu percebi? Paulo poderia ter falado assim: olha,
estes vasos têm um grande tesouro. Esse vaso de barro tem um grande tesouro. Mas Paulo não fala isso. Paulo fala assim: esse tesouro está dentro de um vaso de barro. Tudo na Bíblia tem um propósito. Paulo destaca a importância do tesouro vir primeiro que o vaso. Porque na nossa vida, irmãos, nós primeiro precisamos valorizar aquele que enche o vaso, aquele que abençoa o vaso. Precisamos olhar primeiro para o tesouro, para depois olhar para o vaso. Porque se nós olharmos para o vaso, o que vai acontecer? A gente vai se desesperar, a gente vai desanimar, a gente vai ver as nossas fraquezas, a gente vai olhar para as nossas necessidades. Se a gente olhar para nós, a gente vai se considerar o pior dos seres humanos, o pior dos cristãos aqui na terra. Por isso Paulo enfoca esse lado. O grande desafio é colocar o tesouro na frente do vaso. 2014. Eu profetizo na sua vida que será um ano abençoado. Que será um ano cheio de alegrias. Que será um ano em que a glória de Deus vai se manifestar. Mas o tesouro, ele tem que estar na frente do vaso. A presença de Jesus tem que estar na frente do vaso. Há uma necessidade muito grande nesse tempo em que nós estamos vivendo. Porque o mundo tem procurado mostrar para você que você consegue. O mundo tem tentado mostrar para nós que você tem forças, que você tem qualidades, que você pode fazer. A grande luta nossa nesse tempo, irmãos, é olharmos para nós e começarmos a reconhecer: nós somos de barro, nós podemos quebrar, nós somos frágeis, mas se eu estiver com os meus olhos no tesouro, se eu souber o que abre os caminhos da minha vida, se eu verdadeiramente olhar para Jesus e ver que com Ele eu serei mais que vencedor, eu posso ter um caminho de sucesso em 2014. Jesus, certa vez, ele foi a uma cidade chamada Naim, e naquela cidade, irmãos, ele ia, e uma multidão o acompanhava, uma multidão de alegria, de satisfação, uma multidão que estava ali se regozijando junto com Jesus. Mas diz a palavra de Deus que quando eles chegavam perto da entrada da porta da cidade de Naim, saía outra multidão. A multidão dos desesperados, a multidão
que estava sepultando o filho de uma viúva, a multidão dos abatidos, a multidão daqueles que choravam, que tinham sentimentos contrários. Duas multidões se encontraram. A multidão da alegria e a multidão da tristeza. Quando aquelas duas multidões se encontram, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele não olhou para a referência da multidão, que era o caixão. Jesus não olhou para o morto, Jesus não olhou para aquele que estava ali à frente daquela multidão. Jesus olhou para a mulher, para a mãe que chorava. Jesus olhou para aquela mulher angustiada, aquela mulher que sofreu a perda do seu filho. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que Jesus se compadeceu dela. Jesus poderia, em primeiro lugar, ir de encontro ao caixão. Jesus poderia mudar a referência, mas Jesus preferiu mudar em primeiro lugar o coração daquela mulher. Quis mudar o estado daquela mulher, porque Jesus, quando olha para mim e para você, Ele não quer te ver abatido, Ele não quer te ver para baixo, mas Ele quer com que a alegria do Senhor seja a tua força. Ele quer com que a unção de Deus se manifeste em você. Ele quer com que você ande de cabeça erguida nesse tempo. Jesus olhou para aquela mulher. Mulher, eu estou aqui. Posteriormente, Jesus toca o esquife e aquele rapaz se levanta. Aquele rapaz se assenta sobre o caixão, começa a falar, e Jesus o entrega à sua mãe. Irmãos, duas multidões, duas referências, um de um lado, outro do outro. Nós lidamos com essas duas multidões diariamente. Diariamente nós encontramos com elas. Diariamente nós nos apegamos a elas. Mas o que me chama a atenção é que quando aquela multidão saía, estava quase na porta da cidade, Jesus mudou a direção dela. Duas multidões, uma multidão na tristeza e outra multidão na alegria. E quando ela saía, Jesus não deixou com que aquelas pessoas fossem sepultar aquele filho daquela cidade que eles amavam. Mudou a direção. Deus pode mudar a direção da tua vida. Deus pode mudar a direção dos teus sonhos. Deus pode mudar a direção daquilo que você pensa que já morreu. Para Deus não há impossíveis. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, para o tesouro, tivermos com os nossos olhos fixos no tesouro,
e não para o barro, não para o vaso, não para a minha debilidade, porque eu e você não podemos fazer nada. Mas se nós crermos que o Senhor pode mudar a minha história, se nós crermos que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, e se nós crermos que uma nova vida, uma nova oportunidade pode nascer na tua casa para você ser feliz, você vai alcançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai alcançar, você vai viver essa promessa. Eu não sei qual a multidão que você está andando nesse tempo, mas saiba dessa coisa, você vai mudar de lado, você vai mudar de lado. Você vai ter prazer e alegria em 2014. Você vai alcançar essa multidão de Jesus. Você vai andar feliz, você vai andar alegre. Porque Jesus vai ser a tua referência. Porque Jesus é o teu tesouro. Não porque eu mereço, não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu tenho diplomas, não porque eu tenho sabedoria, mas porque esse tesouro, ele se manifesta dentro da nossa vida, ele toca o nosso coração, ele muda a minha história, ele me faz ver coisas diferentes na minha vida. Nessa noite, Jesus pode mudar a tua direção. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus veio a esse mundo, nasceu, morreu, para que você vivesse na presença dEle. Você não está sozinho. Há alguém que ora por você. Há alguém que intercede pela sua vida, irmão. Talvez você tenha caminhado nesse ano de 2013 com muitas dificuldades, mas tenha esperança. Não perca a esperança. Porque Deus vai mudar a tua direção na tua vida nessa noite. Você crê? Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar você a vir aqui à frente nessa noite. Se você quer apresentar o teu propósito nessa vida, nessa noite, venha Jesus aqui. Venha Jesus aqui nessa noite. Não fique aí sentado. Jesus está querendo fazer um novo plano. Jesus está querendo rever os nossos valores, a nossa caminhada, a nossa história. Ela pode ser diferente, porque onde está Jesus, a minha vida, ela é diferente. Venha caminhar com Jesus essa noite. Venha para Jesus essa noite. Esse maravilhoso Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que abriu os céus sobre nós, aquele que continua falando ao nosso coração nesse tempo. Você não está sozinho. Jesus quer fazer parte da sua vida. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Talvez exista aqui alguma vida afastada dos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar a retornar.
Eu quero te convidar a viver novamente esse primeiro amor que nasceu no seu coração. Venha, Jesus. O pessoal do coral vai cantar, vai estar aqui adorando a Deus. Talvez você, igreja, necessita de uma oração nessa noite. Venha também a Jesus. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a Jesus nessa noite. Ele sabe o que nós precisamos. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Ele é aquele que preparou todas as coisas para nós. Ele nos dá o ar que respiramos. É Ele que supre a nossa casa, que nos dá saúde, que continua te fazendo mais que vencedor. Venha Jesus essa noite. Amém.